Amém. Olha para o céu, olha para o teto. O que você enxerga? Repara que a nossa visão física, ela nos faz enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos. Só que aquele que é de Deus, ele não pode enxergar com os olhos carnais. Ele precisa entender que acima desse céu, ou melhor, acima deste forro, acima desta laje, acima dessa igreja, existe um céu grandioso. E nesse céu está o nosso Deus. E o que a palavra diz? Olharei para o alto, porque de lá virá o quê? Então quando você está sofrendo, não é você olhar para o problema que vai resolver, mas é você olhar para quem? Está fraco, é olhar para quem? Eu acho que não entenderam não. É olhar para quem? Para Deus. Porque entenda, se você ficar olhando para o problema, você vai fracassar. Se você deixar com que as circunstâncias falem mais alto, você não vai ter força nenhuma para lutar. Porque tem situação que ela rouba nossas forças, é ou não é? Tem situação que você olha e você fala, não tem jeito, não dá. Mas é nessa hora que você precisa olhar para Deus e falar, meu Deus, aquilo que o homem diz que não dá, o Senhor diz que sim. E é na tua palavra que eu vou colocar as minhas forças e a minha fé. Amém? Podem sentar em nome do Senhor Jesus? Boa noite. Tá fraco. Boa noite. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, verso de número 1. A nova vida. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Abre no seu lugar. Você que está na sua casa também, uma boa noite. Que a paz esteja com todos vocês. Abra aí também na sua casa. Vai para um canto aí em particular. Abra sua Bíblia também. Procura se afastar das distrações para que você ouça a voz de Deus e a direção que vai dar a você vitórias nessa terra. Romanos capítulo 12, versículo 1. Zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços. Querem frustrar meus sonhos. Me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa. A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Romanos capítulo 12, versículo 1. Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Meu Deus, nunca falha. Eu sei que chega. Após achar, cante esse louvor com fé. Minha sorte, Ele muda diante dos meus olhos. Se essa é a tua fé, cante de coração. Isso, abre essa boca, cante. Zombando da minha fé e até Tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar? Quem vai apagar o selo que há em mim? A marca Da promessa que Ele me fez. De quem vai me impedir? Se decidido estou. Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Se esse é o teu Deus, diga, o meu Deus. Eu sei que chega a minha vez. minha Sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus. Mais uma vez. Nunca. Eu sei que chegará minha diante. Coloque as mãos sobre a tua Bíblia e feche teus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, dai-nos a direção da tua palavra, a direção da tua voz. E fala a cada coração, meu Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos. E que desde já, meu Pai, toda e qualquer estratégia do diabo, ela seja amaldiçoada. E que, meu Pai, cada pessoa, tanto aqui na igreja,
como aquela que acompanha da sua casa, do trabalho, do hospital, não me importa, aonde quer que ela esteja, ela receba, meu Pai, uma palavra que traga a ela a vida que ela necessita, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. O título diz assim, ó, a nova. Quem quer uma nova vida? Tira fogo. Quem quer uma nova vida? Amém. Diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por o quê? Por o quê? Mas vem cá, o sacrifício, quando ele era apresentado lá no altar, ele por acaso ele era colocado vivo ou ele tinha que ser morto? Então o que Deus está querendo dizer? Que eu tenho que me matar no altar? Não. Quando a Bíblia fala no Novo Testamento a respeito de ser um sacrifício vivo, é entender que por mais que você não vá matar o teu corpo físico, você precisa matar a tua carne. E quando se fala em matar a tua carne, significa dizer, abrir mão de tudo aquilo que impede você de tomar posse daquilo que vem de Deus. Porque você já percebeu que a tua carne, ela sempre almeja por aquilo que é ruim? Repara que diante de toda situação, seja uma situação difícil, uma situação boa, o diabo ele sempre quer nos fazer olhar, ou a nossa carne, ela sempre quer nos fazer olhar pelo lado ruim. Repara que quando você está em busca de um emprego, você está lutando, o diabo sempre tenta falar, não vai dar certo. Ou quando você consegue um emprego, o diabo sempre fala, você não vai crescer. Se você for analisar em todos os momentos da sua vida, o que mais vem na tua cabeça são palavras para te colocar para baixo, para te fazer desistir, para fazer você desanimar. Mesmo você conquistando, sempre vem aquela pulguinha atrás da orelha que se chama Satanás, querendo fazer você enxergar algo ruim diante de todas as circunstâncias. E a grande questão é, por que o diabo ele faz isso? Porque o diabo ele é uma coisa que muitos crentes não são, ele é persistente, ele persiste. O diabo ele não desiste quando alguma coisa dá errado para ele. Repara que o diabo, mesmo quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você começa a buscar a Deus, ele desiste? Vem cá, quando você se converte, é fácil você vencer as coisas desse mundo, vencer a vontade do diabo? Pelo contrário, às vezes até aumenta, é ou não é? As guerras parece que elas aumentam, elas dobram, triplicam, e parece que quanto mais você busca, mais o diabo ele se levanta. E a grande questão é, por que o diabo ele faz isso? Porque ele pensa assim, peraí, já que ela está se convertendo, agora é que eu preciso colocar mais força para fazer ela desistir, para fazer ela desanimar, porque eu não aceito perder. Diferente de muito cristão. Repara que tem muita pessoa que quando o diabo se levanta, ao invés dela colocar mais força, lutar mais, abaixa só um pouquinho o meu microfone, bem pouquinho. Lutar mais, colocar mais força, persistir mais, orar mais, jejuar mais, crer mais. Geralmente o cristão, o que ele faz? Ele desiste. Ele tende a olhar para as circunstâncias, e nisso ele deixa de ser uma oferta viva, um sacrifício vivo, e ele acaba tornando-se uma pessoa carnal. E aí vem uma questão, vem cá, o que a Bíblia diz a respeito de uma pessoa carnal? Deus honra aquele que é carnal? Deus abençoa? Não tem como, porque uma pessoa carnal ela é incrédula, e a Bíblia diz que sem fé é impossível. Ela não está dizendo que talvez, não, ela fala que é impossível agradar a quem? Então, se eu sou uma pessoa incrédula, que não creio que diante daquela dívida, que diante daquele aluguel, que diante daquela porta que está fechada, Deus vai abrir. Se eu não creio, é impossível você conquistar. É impossível Deus se agradar de você a ponto dele dar a você posse daquela vitória. Eu não estou dizendo você ter momentos de medo ou o diabo falar no teu coração. Eu estou dizendo você realmente se entregar e não agir. Porque existe uma diferença. Vem cá, quando você começa a enfrentar uma batalha, quem é que fala, pastor, o diabo tenta colocar na minha cabeça que eu não vou vencer? Levante a mão. Aquele que não levantar é mentiroso, porque todos nós passamos por isso. Agora, o que nos leva a perseverar? Porque da mesma maneira que o diabo fala que eu não vou vencer, o Espírito Santo ele fala o quê? Continua porque você vai vencer. E nessa é uma escolha minha, ouvir a voz de Deus ou não. Quer dizer, acreditar na palavra que vem do altar, dar crédito a ela, ou dar mais credibilidade à palavra do diabo. Então, o diabo ele fala, fala. Mas por que o diabo ele fala? Porque se você der ouvidos, ele impede você de agir. Lembra a palavra que foi pregada na quarta-feira? Eu não lembro se foi quarta-feira passada. Acho que foi quarta-feira passada. Lembra que quando a gente falou sobre o que estava no coração? Que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Por que a Bíblia fala que o que contamina é o que está no coração, é o que sai?
Porque repara que se a pessoa dentro dela tiver mal, as atitudes dela serão também o quê? Maus. Se a pessoa por dentro ela está bem espiritualmente, automaticamente todas as atitudes dela serão de uma pessoa que está bem. Repara que uma pessoa, quando o coração dela está machucado, ela só enxerga coisas ruins. Não é assim? Assim o diabo é. Se ele consegue colocar na tua cabeça que você não vai vencer, que você é fracassado, que você é derrotado, que você nunca vai ser ninguém, se a pessoa ela guarda isso no coração, ela pensa assim: não tem por que eu agir, não tem por que eu lutar, não tem por que eu fazer nada. Ela acaba deixando com que essas palavras e esses sentimentos venham algemar ela e anular a existência da fé dela. Porque uma pessoa, quando ela não crê, ela não consegue agir. Já percebeu? Quem é que já passou por um momento assim? De você estar passando por uma guerra, você até quer agir, mas é tanta palavra negativa, é tanto pensamento que parece que você não consegue agir. Quem já passou? Eu também já passei, gente. Repara que naquele momento, se você não lutar muito contra aquele sentimento, você não sai do lugar. Por que a gente fala que a depressão é algo do diabo? Porque o que uma pessoa em depressão ela faz? Ela fica trancada dentro de um quarto, ela não consegue fazer? Sim ou não? Ela não tem prazer de se arrumar. Ela não tem prazer de ir para a rua, não tem prazer de trabalhar. Ela fica de uma maneira que é como se mesmo que ela quisesse tomar uma decisão, fazer algo, ela não consegue fazer absolutamente nada, porque mesmo que ela esteja com as mãos livres espiritualmente, ela está algemada pelo diabo. Então, se eu quero, como disse aqui, ter uma nova vida, a primeira coisa que o Espírito Santo ele fala, que eu não posso permitir que eu mesmo venha deixar de ser um sacrifício vivo. E deixar de ser um sacrifício vivo é ter uma fé alicerçada em quem? Uma pessoa, quando ela tem uma fé alicerçada em Deus, ela não tem dúvidas, mas ela tem certeza de que Deus ele vai honrar. É que nem foi pregado ontem sobre Ana. Ana, durante muitos anos, ela ia ao templo, ela ia lá no dia do Yom Kippur, ela e Eucana Eucana sacrificava, mas a vida dela não mudava nada. Repara que a vida dela só mudou quando ela tomou uma decisão diante do quê? Do altar. E quando ela tomou essa decisão, ela não ficou de boca fechada, ela não foi apenas lançar palavras vazias, mas ela tomou uma atitude, porque Deus não age, Deus reage. Quem lembra que foi falado isso? Então, aquilo que eu coloco no altar vai determinar aquilo que o altar vai entregar a mim. Então, se eu quero ser um vencedor, eu não posso fugir do altar, eu não posso deixar de crer. Mas diante de cada situação, diante de cada batalha, maior tem que ser a minha fé. Quanto mais falarem, você não vai conseguir, você precisa falar, eu vou conseguir. Quanto mais disserem, você é derrotado, aí que você tem que falar, eu sou vencedor. Porque se você não contra-atacar essas palavras, esses sentimentos, esses pensamentos, a tendência é a pessoa fazer o quê? Começar a dar ouvido, se inferiorizar e começar a se retrair dentro dela e não conseguir fazer mais. Por isso que aquele que é da fé, ele é revoltado. Já viu que eu falo muito isso? Me fala uma coisa, como é que Abraão ele era? Revoltado. Quando ele descobriu que foram lá 5 reis e levaram Ló cativo, ele foi lá, pegou 318 homens contra 5 exércitos e venceu os 5 exércitos. Se isso não é revolta, meu amigo, eu não sei o que é. É loucura. O que Gideão teve que fazer para poder se tornar livre daquelas cavernas? Ele teve que pegar 300 homens contra 123 mil homens e lutar. Se isso não é depender de Deus, me fala aí o que é então. Sim ou não? O que Josué faz quando ele estava lutando contra os reis? Ele olha para o céu e dá ordem ao sol e dá ordem à lua. Se isso não é depender e confiar que Deus vai fazer o sol parar e a lua parar, é o que então? Repara que todos os heróis da fé, a confiança deles não estava na força do braço, a força deles estava em quem? Porque só confia em Deus, só confia no altar aquele que vive no altar. Você entende qual é a diferença? Só aquele que se coloca por inteiro, ele não tem dúvida, ele tem certeza que o altar não vai faltar com ele. Por isso que Davi, quando ele ouve falar que havia um gigante que estava se levantando contra Israel, ele fala, pode deixar que eu vou. Mesmo sendo uma criança, mesmo sendo aos olhos humanos impossível ele vencer aquela batalha. Mas repara que o impossível se tornou possível, não pela força do braço dele, mas pela força do Deus dele, pelo Deus que ele servia. Assim você precisa entender, não é pela tua capacidade, não é pela tua condição, mas é pelo teu Deus. O que Davi usa para vencer o gigante? Uma funda,
como se fosse um estilingue, pegava aqui, tinha duas cordinhas, uma parte para poder colocar a pedra, girava, soltava uma e ia. E o que ele jogou lá no gigante? Uma pedra. Vem cá, uma pedra por acaso é capaz de derrubar um gigante? Naturalmente falando, é impossível. Mas com Davi foi possível, porque aquela pedra, ela representava o poder de Deus, e ele foi obrigado a cair prostrado, ele não caiu para trás. Pancada, leva para trás, mas ele toma a pedrada, ele cai para frente. Era como se Deus mostrasse, ele está se rendendo, não é a você, mas é o Deus que está na sua vida, só a mim, é a mim. Então é isso que nós temos que entender. Se você começar a olhar para a tua força, para a tua capacidade, para a tua condição, você não chega a lugar. Agora, quando você se torna um sacrifício vivo, é aquela pessoa que ela sempre está em brasas. Tudo que acontece na vida dela, ela não aceita. Se levantou aí uma dívida, querem nos despejar. Eu não aceito. Meu Deus, muito mais de não ser despejado, eu vou comprar minha casa própria. Ela é uma pessoa que ela é revoltada, eu quero a minha casa própria e eu não aceito. Porque ela não aceita as palavras que vêm do diabo. Eu estou achando que você vai perder o teu emprego. Está amarrado em nome de Jesus. Já viu uma pessoa revoltada assim? Caramba, hein? Você quer o quê? Você quer comprar uma moto? Jeito que você ganha, eu duvido. Está amarrado em nome de Jesus. Eu vou comprar, porque Deus é comigo. Uma pessoa, quando ela é de Deus, ela não aceita aquilo que o diabo tenta induzir dentro do coração dela, porque o que está dentro dela é maior do que qualquer palavra que o diabo tenta lançar. Por isso que a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, vence o quê? Você entende agora por que aquele que é nascido vence? Porque o que está dentro dele é maior do que está fora. O que está dentro do coração dele é muito maior do que todas as palavras, todos os sentimentos, tudo que o diabo tenta colocar dentro dele. Quer dizer, tenta entrar, mas quando chega ali, ele vê que tem algo muito mais poderoso, ele faz o quê? Opa, aqui não dá para ficar. Mas não é só pelo poder de Deus, você também não pode aceitar. Porque olha só a continuação do que diz. Vamos ler de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a quem? Vem cá, a mim mesmo? Aquilo que eu acho? Aquilo que eu quero? Aquilo que eu concordo? Mas é aquilo que é a vontade de quem? De Deus. Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este o quê? Com este século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa o quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? Isso aqui é muito forte, sabe por quê? É Deus falando assim, se você quer experimentar aquilo que eu tenho para você, você não pode aceitar se conformar para aquilo que esse século quer dizer. O que ele está dizendo com o século? A voz do diabo. Porque todo dia o diabo ele quer colocar algo dentro de você. Você liga a televisão, querem te induzir alguma coisa. Você para no ponto de ônibus, alguém conversa com você, quer te induzir alguma coisa. Todo lugar que você vai tem palavras e circunstâncias que tentam contaminar a tua fé. E a grande questão é, o que é conformar? Tem muita pessoa que não sabe o significado de conformar. Vem aqui, João, por favor. Pegar hoje o João. Coitado do João. Quando tem que pegar alguém, eu pego o João, é impressionante. O que é conformar? Fica aqui na frente, vem pra cá. O pessoal de casa te vê. Dá um tchauzinho. O que é conformar? Já viu quando a gente pega aqueles exemplos, vem um pouquinho para frente, aqueles exemplos que a pessoa pega aquela marionete e ela vai pegando a mão, quando aonde eu colocar você deixa, tá? Para a mão aí. O que eu estou fazendo com ele? Eu estou moldando ele, não é assim? Você está vendo por acaso ele fazer algo indo contra o que eu estou querendo fazer? Não, vai para o céu. O que eu faço com ele só está apenas aceitando. Quando se fala em conformar, é isso. É quando aquilo que está fora começa a formar você. Entendeu? Quer dizer, abaixa aí. Repara que tudo que eu estou fazendo com ele não, por acaso ele está relutando? Ele por acaso está falando, não quero? Não, ele está aceitando. Então, enquanto ele aceitar o que eu estou fazendo, eu vou continuar. Obrigado. Mas fica aqui ainda. Enquanto eu continuar, ele vai aceitar. Então, como é que o diabo trabalha? Peraí. Se tudo que eu estou colocando, tudo que eu estou fazendo, ela está aceitando, então não tem por que eu parar. Quem está conseguindo entender? Quando você fala em conformar, você pega lá um desenho, um vídeo lá, quando alguém está forjando uma espada, como é que eles forjam a espada? E vai batendo. Quando você vê alguém fazendo ali um cristal, ou uma jarra de vidro, pega aquele negócio vermelho, joga no molde e dá um molde e fica ali formado. Então, o diabo ele sempre vai querer formar a tua mente, porque ele vai falar assim, você não é capaz,
Você não é merecedor. Você não vai vencer. Você é uma porcaria, você é um lixo. Você nunca vai sair do lugar. Você nunca vai sair da favela. Você sempre vai ter o pior. Então ele sempre, o trabalho do diabo é esse, é colocar. Ele vai falar. Porque enquanto você deixar, ó, ele vai o quê? Fazendo, levanta uma perna. Ele vai fazendo. Coitado bichinho. Obrigado. Enquanto ele deixar, eu vou fazendo. Agora, se chegar uma hora, agora não deixa, tá? Não deixa. Agora, se chegar uma hora que eu quiser, venha. Não. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Resistindo. Vem cá. Está sendo fácil para ele resistir? Não, mas ele está tendo que fazer o quê? Força, lutar. Vamos embora. Entendeu? É isso que acontece quando você começa a falar, está amarrado, eu não aceito. Quando você não permite com que aquilo que o diabo está querendo colocar dentro de você, você fala, eu não aceito. Quando você não aceita, ao invés de estar aceitando a tua derrota, aceitando a vontade do diabo, você passa a guerrear contra a vontade do diabo e mostrar, aqui não vai ser fácil, porque eu tenho um Deus dentro de mim. E quando você fala que você tem um Deus dentro de você, você está dizendo para ele, diabo, quem me forma, quem me molda, não é você, mas é a vontade do meu. Está dando para entender? Então a partir do momento que eu quero a vontade de Deus, não é mais a vontade do diabo que eu tenho que permitir. Eu não posso me ser uma marionete na mão do diabo, aceitando tudo aquilo que é colocado. Obrigado, Joãozinho. Eu não posso aceitar. Eu tenho que ser uma pessoa, por isso que eu falo, uma pessoa revoltada, ela não aceita. Ó, você está com câncer, está amarrado em nome de Jesus, eu não aceito. Ó, teu filho, ele tá prestes a morrer, está amarrado em nome de Jesus. Ó, nunca mais você vai conseguir andar, está amarrado em nome de Jesus. Estou dando exemplo. Olha só, você vai ser mandado embora, vai ter uma leva aí que vão mandar embora, você vai ser mandado nessa leva, está amarrado. Porque enquanto você repreender, enquanto você lutar, não é a vontade do diabo que vai prevalecer, mas você vai estar guerreando contra aquela palavra desse mundo, aquilo que o diabo, ele tenta colocar no teu coração, e você vai mostrar para ele e para Deus, que muito maior do que a vontade do diabo, é a fé que está dentro do teu coração, que te leva a vencer qualquer batalha. Porque fé é isso. Quer dizer, você quer me fazer acreditar que eu sou derrotado? Então eu vou mostrar para você que eu sou vencedor. Você quer me fazer acreditar que eu nasci para perder, que eu nasci para viver na lama? Então eu vou mostrar para você que o Deus que está em mim, Ele tira qualquer um da lama, Ele leva qualquer um a vencer nessa terra. Eu vou mostrar para você então, Satanás, que se você quer colocar dentro de mim, que eu perdi, que eu nunca serei ninguém na vida, então agora eu vou lutar, eu vou perseverar com Deus, e vou mostrar que com Deus eu vou me tornar muito maior do que você imagina. Aquele que é de Deus, ele é assim, ele não aceita aquilo que vem de fora, mas ele se revolta porque ele sabe que maior é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, do que qualquer palavra do diabo. Mas sabe por que tem muita pessoa dentro da igreja fracassando? Porque mesmo na igreja, mesmo a pessoa ouvindo a palavra de Deus, que Deus, ele é grandioso, que Deus tem todo o poder para mudar a vida dela, ao invés dela lutar contra as circunstâncias, ela aceita as circunstâncias. E aí, se ela aceitar as circunstâncias, como é que Deus vai dar vitória a alguém que já se conformou com a situação? Tem como? Tem como? Por isso entenda uma coisa, se você quer vencer, você pode estar passando pela pior batalha da tua vida, você não pode aceitar. Você precisa lutar, mas pastor, eu não sei como lutar. Então meu amigo, dá uma de todo, grita, ora, clama a Deus, joga a Bíblia para o céu. Não interessa o que você vai fazer, mas ficar parado é que você não pode. Porque quer dizer, nessa vida ou você ou é uma coisa ou outra. Ou você é vencedor ou você é derrotado. O que você quer ser? Vencedor ou derrotado? Então se você quer ser vencedor, quem é o vencedor? Aquele que desiste ou aquele que luta? Então você precisa lutar. Você precisa lutar contra os seus pensamentos. Você precisa lutar contra cada palavra do diabo. Você precisa lutar com tudo aquilo que está lá fora, que tenta falar para você que você não vai sair do lugar. Por isso entenda, quer vencer, lute, mas lute com Deus. Repara que a maioria das pessoas que ultimamente estão dando testemunhos, repara que elas falam que quando elas estão fazendo algo com Deus, o diabo se levanta, mas naquela situação elas fazem prova com quem? Peraí, Deus, eu estou sendo fiel. Já viu? A maioria fala isso. Deus, eu sou fiel. Deus, eu estou fazendo a tua vontade. Você não vai ver nenhuma pessoa falar assim, Deus, eu estou cheio de pecado, eu não sou fiel não, mas me honra aí, por favor. Não tem como. Porque só tem legalidade para cobrar aquele que é o quê? Por isso você pode perceber tantos testemunhos que foram contados dessa maneira, porque creram na palavra de Deus. Agora, tem muita pessoa que hoje ela quer vencer, mas ela não crê.
ela quer vencer, mas ela permite com que a vontade do diabo fale muito mais alto no coração dela. Olha só vou ler de novo para você entender o 2. E não vos conformeis com este século, mas o que? Transformai-vos pela o quê? O que é renovação? O que é renovação? Mudar. Quando você fala, vamos fazer uma renovação no quadro de funcionários, vamos trocar. É assim? Sim ou não? Então quer dizer, quando você cresce com a mentalidade desse mundo podre, que aquilo que as pessoas falam, você vai ser uma porcaria, você é um lixo, você nunca vai ser ninguém. É impossível você se tornar uma pessoa milionária, é impossível você ser isso, é impossível você ser aquilo. Se você pega uma pessoa lá na escola, alguém fala assim, não, eu vou ser milionário. Você? Não, eu vou ter uma casa lá na frente da praia. Tu? Tá de sacanagem com a minha cara. Repara que tudo quando você fala de algum sonho seu, as pessoas ao seu redor logo tratam, sendo usadas pelo diabo, de tentar mostrar para você assim, ó, você não é capaz. Então se eu quero vencer, eu tenho que fazer o quê? Pegar toda essa mentalidade que já vem me acompanhando desde quando eu era criança, que me diziam que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz, das pessoas ao meu redor, seja no trabalho, seja na rua, seja amigo, você não é capaz, você é perdedor. Tirar tudo isso e no lugar de tudo isso colocar a palavra de quem? O que Deus ele fala a respeito daquele que é fiel? Que ele vai morrer de fome? Que o diabo ele vai prevalecer? Não. Repara que todo aquele que foi da fé, Deus não deixou nenhum desamparado. Nenhum. Já percebeu? A mulher do sacerdote, que ele morreu, estava cheia de dívida, foi até Eliseu, meu senhor, querem levar os meus filhos, o que eu faço? O que tu tem? Só tenho só um pouco de azeite. Pega várias vasilhas e vai entornar o azeite. Mas repara que ele não chegou lá e deu o azeite, ele entornou. Quem teve que entornar foi quem? Porque quem tinha que acreditar era quem? Não adianta eu querer acreditar por você, porque quem tem que acreditar é você. Está dando para entender? Quem está conseguindo entender? Porque não dá para você surfar na fé do outro, não. Tem pessoa que ela pensa assim, vem cá, dona Fátima. Tem pessoa que ela pensa assim, vai lá para o outro lado. Ela vai assim, deixa a vida me levar, pode ir. Eu vou na fé dela. Tem pessoa que acha que ela vai ser assim, eu vou na fé dela, vem cá, dá para ir na fé dela? Porque ela está na fé dela, ela vai arrebentar. Agora, se eu não tiver a minha própria fé, eu vou cair, eu estou lascado. Deu para entender? Então eu não posso. Eu preciso ter a minha fé. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar. Por isso que ele fala que nós temos que realmente, renovar. Então, tem. Agora, sabe por que debocha? Sabe por que debocha? Porque qual é a maneira do diabo trabalhar? É tentar colocar na tua cabeça, você não vai conseguir. Se você aceita esse tipo de pensamento, você acaba se adaptando àquilo que o diabo quer. Porque é mais fácil controlar uma pessoa que aceita tudo do que uma pessoa que não aceita nada. Quer ver um exemplo? Como é que eles fazem para adestrar? Já falei várias vezes esse exemplo. Como é que eles fazem para adestrar um elefante? Porque tem elefante que se você pegar ele, amarrar ele numa cadeira, ele não sai do lugar. Sim ou não? Tem cavalo forte que se amarrar ali numa cadeira de plástico, ele fica lá parado, ele não sai. Como é que eles fazem para adestrar dessa maneira? Se você for ver como é que eles adestram, eles pegam lá aquele elefante ou cavalo, quando é pequeno, quando não tem força, vai lá e amarra num tronco. Ele luta, tenta se soltar, mas ele não consegue sair do lugar. Conforme vai crescendo, vai amarrando em estruturas maiores. Ele continua lutando, não consegue sair do lugar. Ele não consegue vencer. Vai crescendo, luta, não consegue. Até que chega uma hora que ele coloca na cabeça dele o quê? Toda vez que eu estiver amarrado, eu posso fazer o que for, que eu não vou conseguir. Então é melhor não lutar do que continuar. Por isso quando ele cresce, pode perceber, amarrar no que for, ele nem tenta, porque na cabeça dele ele não é capaz. Na cabeça dele, mesmo que ele faça tudo, ele pensa assim, eu já fiz de tudo, não adiantou? Vem cá, será que você conhece esse ditado aí, esse pensamento? Porque quantas vezes o diabo não coloca isso na tua cabeça? Eu já tentei de tudo, não adiantou. Porque é isso que o diabo quer que você acredite. Quer dizer, ele tenta, não conseguiu, então ele coloca na cabeça dele. Eu já fiz de tudo, não adiantou? Nada. Então chega uma hora que aquilo que o adestrador quiser fazer, obrigado pastora, aquilo que o adestrador quiser fazer, ele faz. Porque o elefante, o animal, ele vai apenas obedecer. E assim que o diabo ele trabalha, se ele vê
Ele vai colocando problema. Conforme ele vai vendo que você vai aceitando, ele vai colocando mais. Até que chega uma hora que ele percebe que você já não luta mais. Ele fala, esse agora é meu. O que eu quiser, eu faço com ele. Agora, olha que coisa triste. Porque tem pessoas, infelizmente, na igreja que são assim. Tem ou não tem? Tem. Tem pessoas que o pastor que às vezes fica sem voz. Se esgoela, grita, pula, só falta a cambalhota. A gente faz de tudo. É a pessoa na igreja, glória a Deus. Ela sai da igreja, é como se tudo aquilo foi falado some. E na primeira pessoa que fala, nossa, eu acho que você não vai conseguir. Ela já dá mais ouvido a voz da pessoa do que aquilo que foi falado no altar. Sim ou não? Por isso entenda, quem quer ser vencedor? Eu acho que eu vou perguntar de novo. Quem quer ser vencedor? Então, se você quer ser vencedor, aprenda. Você não pode deixar com que absolutamente nada venha contaminar a tua fé. Com Deus, ou é. Ou Deus honra, ou Deus honra. Ou Deus ele vai abrir a porta, ou Deus ele vai abrir aquela porta, ou então não tem problema, ele abre porta onde não existe. Agora, o que não pode haver no seu vocabulário é que não vai acontecer. Tem que acontecer, porque com Deus ou Deus honra ou Deus honra. Por isso que ele fala, e olha só a continuação, vamos ler de novo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Todo mundo conseguiu entender o que é renovação da mente? Ficou claro isso? Quem conseguiu entender? Amém. Pela renovação da vossa mente, para que experimentei. O que é experimentar? Já viu quando você vai lá no mercado? Geralmente o pessoal gosta disso, né? Aí tá lá aquele atendente lá no mercado, que ele tá ali cansado e fica assim, né? Já viu? A maioria fica assim. Aí tá lá fazendo exemplo, sei lá, carne para poder vender, ou então queijo para poder vender. Aí ele fica lá com um monte de pedaço pequenininho, que ele dá para você o quê? Mas por que ele faz isso? Ele faz já no pensamento, ali entre linhas, de que você vai comer, vai gostar e vai comprar. Então, se eu quiser sentir o gostinho, Deus está falando assim, ó, se eu quiser sentir o gostinho da vontade de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é renovar minha mente e não dar ouvido à voz do diabo. Porque se eu não renovar, nem o gostinho da vitória eu vou ter. Olha só. Será que as coisas de Deus são fáceis? Não. Mas quer dizer, se eu quero, o que Deus ele pede não é difícil. Porque crer, se a gente for parar para analisar, não é difícil. Mas para quem sabe que está numa guerra espiritual, sabe que a batalha não é fácil. O problema não é aquele, o problema é continuar crendo. Por isso que ele fala, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Quer dizer, se eu quiser ter a vontade dele, eu preciso crer. Agora, a grande pergunta, que toda reunião eu faço uma pergunta para você, né? A pergunta é, será que hoje você é uma pessoa que aceita aquilo que o diabo está impondo, ou você é uma pessoa revoltada? Porque se você for aquele tipo de pessoa que tudo que o diabo coloca, você aceita, você não vai vencer. É verdade, eu não vou vencer. É porque tem pessoa que é assim, né? Nossa, teu cabelo está tão feio hoje, ai, meu cabelo está feio. Ela já aceita. Sim ou não? Tem pessoa que parece criança, né? Tem pessoa que às vezes ela não amadureceu no mundo espiritual. Feio, ai, ele me chamou de feio. Tô mentindo, pessoal? É assim, não é? Se tem pessoa que na igreja, se a gente passando da paz, ela fica chateada? Não, sim ou não? Isso é o que, povo de Deus? Estou mentindo? Se tem pessoa que fica assim. Então eu não posso ser uma pessoa dessa maneira. Eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que ter minha fé alicerçada. Não é no pastor, não é no obreiro, não é na pessoa. Ela tem que estar alicerçada em quem? Porque é uma coisa que eu falo muito, pastor vai e vem. Quase todo ano tem troca de pastor. Pastor vai e vem. Obreiros vão e vêm. Tem pessoa que ela não permanece na igreja não. Agora, se Cristo permanecer em mim e a minha estrutura estiver nele, pode acontecer o que for, eu nunca vou morrer na minha fé, mas eu sempre vou estar alicerçado em quem? Por isso se pergunte a você hoje, se você é esse tipo de pessoa. Porque se hoje você for um tipo de pessoa que está aceitando, está na hora de você se revoltar. Está na hora de você olhar para tudo que está acontecendo, que o diabo tenta falar feio, que o diabo tenta falar, você não vai vencer, e começar a lutar contra esses pensamentos. Porque o maior campo de batalha de um cristão não é fora. Ó. É aonde? Já viu que atualmente tem dias que você fala assim, dá um silêncio aí, por favor. Fica quietinho aí. Que tem dia que a mente ela fica um turbilhão. É uma guerra. Que parece que você fala com você mesmo. Aí você pensa assim, ó. Caramba, será que eu vou conseguir? Não, tá amarrado, eu vou conseguir. Aí você fica assim, ó. É como se você estivesse conversando com o diabo, já percebeu? O diabo ele joga o pensamento e você rebate.
Não, mas meu Deus, olha só, eu creio. Mas você não está crendo o suficiente. Não, mas eu creio. Aí você fica naquela guerra, tentando se convencer. Porque a guerra é essa, já viu? Você tenta se convencer de que você crê. Olha que coisa meio louca das ideias. Você está falando com você, meu irmão, é como se falasse no espelho. Creia, vai, creia. Você vai vencer. É como se fosse isso. Mas na verdade aquela guerra não é com você. É contra os pensamentos que o diabo está tentando colocar onde? Teu coração, dentro de você. Agora quem que quer vencer mesmo? Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Lembra disso, para vencer não tem jeito. Só lutando. Nós vamos falar com Deus. E, independente da situação que você esteja passando, você vai pedir para Deus arrancar do teu coração, da tua mente, toda palavra negativa, todo sentimento de derrota, todo sentimento de inferioridade. Ah, mas pastor, eu não sei ler, pastor, eu não sei escrever, pastor, eu não sei isso. Meu amigo, quem capacita os seus escolhidos é quem? Quando Deus quer abençoar, pode acontecer o que for, quem está na frente é Deus, e quem vai dar a vitória é Deus. Então não interessa a tua capacidade, não importa a tua condição, Deus honra a quem Ele quer. Tem essa passagem que fala em Romanos 13, a Bíblia diz isso, Deus honra a quem Ele quer, Ele dá a quem Ele quer, por isso não cabe a quem quer ou quem corre, mas depende de Deus usar de misericórdia com quem Ele bem lhe aprover. Quer dizer, se Deus quiser te abençoar, você vai ficar mais, Senhor, eu não sei, vai ficar fazendo isso? Pelo amor de Deus, rapaz, só aceita a vitória e vai comemorar. Oxe, como diz lá, bata nos peitos e vai pro gol. Deu para entender? Sim ou não? Então quem hoje, a partir de hoje, vai começar a realmente travar essa batalha de renovação da mente? Vai vencer mesmo? Então hoje, se realmente você é assim, você sai daqui para arrebentar. Amém? Feche seus olhos, coloque as mãos sobre o teu coração.